haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, diz o Senhor. Podeis sentar. Obadias, capítulo 1, versículos 15 a 17. Esse são o conteúdo que vamos expor nesta noite, naquela série de pregação e exposição que estamos fazendo nesse livro de Obadias. Evidentemente, posso testemunhar a vocês que o Senhor tem nos ensinado grandes lições, apesar de um livro tão pequeno, composto apenas de um capítulo, com 21 versículos. Hoje já o quarto sermão que estamos fazendo até aqui, o versículo 15 ao versículo 17. Apenas 3 versículos, mas eu posso afirmar a vocês, com verdades reveladas, profundas, com aplicações para a vida do povo de Deus, urgentes e essenciais. E também uma palavra que o Senhor aqui revelou, de juízo iminente, que será manifesto. Agora, não só a nação edomita, os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, mas também a todas as nações, a todos os indivíduos, a todas as etnias, que haverão de prestar contas, comparecendo diante do Supremo Legislador, prestando contas de pensamentos, palavras e ações. É isto que nós vamos trazer, nós vamos expor nesta noite aos irmãos que, pela soberania de Deus, trouxeram vocês aqui nesta noite para ouvir essa palavra, e também aqueles que haverão de me acompanhar através da rede social ou das redes sociais. E, como sempre, nós trazemos um tema, o tema que faz, o conteúdo, a mensagem ser o que ela tem de ser para alcançar o objetivo ao qual Deus a designou. Costumo dizer que, evidentemente, o texto já falou comigo quando me debrucei para prepará-lo, no sentido de estudá-lo, compreender a mensagem, as aplicações e implicações para aplicar primeiramente na minha vida, agora com e através do Espírito Santo, de aplicar estas mesmas verdades que a mim foram destacadas pelo texto, elas sejam também aplicadas na mente e no coração, na alma de todos vocês. E o tema que eu trago para vocês nesta noite é juízo para as nações. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Juízo para as nações. Conforme eu disse, nações aqui, ela é um termo genérico que diz respeito e dirá respeito a povos, pessoas, etnias, indivíduos. Nosso Deus, ele é assim. Ele é justíssimo. Ele é justíssimo, posto que a própria Escritura Sagrada assim nos afirma, assim nos ensina. É a didática das Sagradas Escrituras. Deus, ele é justíssimo. E já envolvido nas nossas mentes, no ambiente que nós vamos e já estamos adentrando através da leitura do texto, se prepare, porque nós vamos também aprender nesta noite algumas facetas da pessoa de Deus, do ser Deus. Em 3 aspectos, em 3 aplicações possíveis. Nesta noite eu vou mostrar a vocês, através desses 3 versículos, segundo o modus operandi de Deus, dele exercer justiça,
da seguinte forma: Deus exercerá justiça no tempo certo da retribuição. Primeira perspectiva aí. Deus exercerá justiça no tempo certo da retribuição. Vou mostrar também a vocês nesse segmento o alcance destas retribuições. Primeiro, o tempo. Segundo, o alcance dessas retribuições. E o terceiro e último, a medida, a proporção desta retribuição. Sobre essas três perspectivas, sobre essas três colunas, estará centrado a nossa pregação, a nossa exposição, mediante esses três versos que compõem esse capítulo de Ageu, versículo 15 a versículo 17. Essa é a nossa oração, que o Espírito Santo fale e aplique as lições e os destaques que aqui vamos fazer no coração e na mente de vocês, sabendo que o tempo está próximo do cumprimento dessas palavras. Para alguns já se tem cumprido, mas para outros esses acontecimentos aqui se dará. É tão somente uma questão de tempo, uma questão de alcance e, por último, uma questão de medida, proporção. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, seja essa a nossa oração, que o Senhor aplique sua palavra na mente de vocês, no coração de vocês, na alma de vocês, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lembrando que estamos há algum tempo falando, dissertando sobre uma nação, um povo. Na verdade, dando-se início através de uma família. Para ser mais específicos, 2 irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Tenho mostrado a vocês e mostrei a vocês, antes mesmo desses jovens nascerem, dessas crianças nascerem, antes mesmo da existência de seus pais, de suas parentelas, estou me referindo a um período antes de todas as coisas terem sido criadas, das quais você e eu, nós conhecemos agora. Estou falando de uma eternidade passada. Não necessariamente de tempo, mas sim de espaço. Não de tempo, o tempo não existia. Ele não existia, o tempo é uma criação. Uma criação no momento que o relógio de Deus começou a funcionar. Lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, começa o tempo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O relógio começou, o ponteiro começou o seu círculo, o seu ciclo, até o dia final que nós vamos ver nesta noite. E Deus, nesse espaço eterno, Ele determinou, pela sua soberania, pelo seu poder, que dentre uma família haveria de nascer 2 meninos, de uma mãe estéril, de um pai rebelde, pecador, assim como nós, como você e eu. E a palavra da promessa foi essa: que o mais velho haveria de ser servo do mais moço. Como disse o Espírito Santo, que Deus, na sua soberania, havia escolhido, predestinado, pré-ordenado Jacó para ser o pai de uma grande nação. E havia predestinado, pré-ordenado essa criança, antes mesmo dela nascer, antes mesmo do tempo ser tempo,
ele haveria de salvar para todo sempre essa criança, esse feto. Todavia, com o outro, Deus haveria de mostrar a sua justiça. Justiça retributiva, punitiva. E conforme nós vimos há 2 semanas atrás, assim como Deus é justo e ele é eterno, a sua justiça também tem que ser eterna. Nada em Deus é temporal, nada em Deus pode funcionar temporalmente. Nada, absolutamente nada tem que ser eterno. E assim a sua justiça também é eterna. Conforme o próprio apóstolo Paulo escreveu a sua epístola à igreja de Roma, dizendo: e não havia ainda os gêmeos nascido, e nem haviam também praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 11, já foi dito a mãe dessas crianças: o mais novo será senhor do mais velho, como está escrito: amei a Jacó, porém odiei com ódio eterno a Esaú. Sentença do Senhor. E mais uma vez nos deparamos nessa profecia, no cumprimento dessa profecia aqui, nesse texto, escrito por um profeta há mais de 2.500 anos atrás, praticamente, falando que essa palavra de Deus achou cumprimento na vida, na família, a quem Deus revelara a sua vontade. E agora é interessante que nesse sermão que eu trago para vocês, do versículo 15 a 17, Deus, ele desfoca aquela família por um momento, por um breve momento, e se dirige a todas as famílias da terra. Se dirige a você que está aqui agora nesta noite, que veio ouvir essa palavra. Essa palavra é para você. Lembre-se, nosso tema é juízo para as nações, juízo para os indivíduos. E tendo dito isto, nesse momento de introdução, evidentemente já caminhando para o seu término, convido vocês, esse momento de introdução, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 11, epístola segundo escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 9, e peço um pouco de paciência a vocês, que eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Romanos, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, versículos de 1 a 12. Romanos 11, versículos de 1 a 12. Que diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Romanos 11, do verso 1 ao 12. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram até mesmo tirar minha vida. E disse Paulo, que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não mais seria graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu
espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais o seu resgate ou a sua plenitude. Segundo a tradução de Almeida. Daqui a pouquinho vocês vão entender porque eu fiz referência nessa introdução a esse texto. Tenha um pouco de paciência que nós já vamos daqui a pouquinho voltar a eles. Precisamos voltar agora para Obadias. Só me adiantando, dizendo a vocês que essa porção da palavra que acabamos de ler em Romanos, capítulo 11, ela diz respeito ao que você vai ouvir. Na verdade, você já está ouvindo acerca do assunto aqui tratado por Obadias. E, como sempre, nós vamos dividir o texto em 3 partes, em 3 blocos. Primeiro bloco, versículo 15, 16. Na verdade, não em 3, mas em 2, perdão. Nós vamos dividir em apenas 2 blocos, em 3 colunas, em 3 partes. Primeiro bloco, versículo 15, 16, e o nosso segundo e último bloco, versículo 17. Então, poucos versículos, mas com mensagens poderosas, eternas, conforme disse antes, com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, que Ele abra os seus ouvidos, que leve cativo o seu pensamento a Cristo, leve cativo o seu pensamento à palavra de Deus e tudo aquilo que você está ouvindo e estará ouvindo nesses minutos que ficaremos aqui ouvindo ou a ouvir a palavra de Deus. Apenas lembrando, juízo é o nosso tema para as nações. Pois bem, primeiro bloco, versículo 15 e 16. Preste bem atenção. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Na minha tradução aqui, Almeida, que foi corrigida, a gramática, a pontuação, há 2 pontos. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações. 2 pontos. Daqui a pouquinho eu explico. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a sua cabeça. Uau. Uau. Vamos às explicações e aplicações. Prestem atenção para entender o que o autor aqui fala. Vocês perceberam que no início do versículo 15, o profeta está respondendo a algo que ele anteriormente deixou meio que pelo ar. Para o leitor atento, você vê que o porquê, segundo a regra gramatical, quando o porquê está separado, está se fazendo uma pergunta, está se podendo fazer uma pergunta, ou se querendo uma resposta a uma pergunta lançada na face. Quando o porquê está junto, significa que está se dando uma resposta. É uma regra simples. As crianças aprendem isso logo cedo nas escolas. Pois bem, o porquê aqui está junto. O profeta está dando uma resposta ao que ele havia falado e estivera falando anteriormente. E ele diz: tudo isto que falei do versículo 1 até o versículo 14, ele haverá de cumprir cabalmente cada vírgula, cada aspecto, cada exclamação, cada interrogação, cada vírgula. Tudo achará o seu cumprimento cabal e não tardará. E aí vem a resposta. Por quê?
Porque o dia do Senhor está próximo. Você entende a implicação do que está sendo exposto aqui? Juízo, por quê? Para quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Em outras palavras, o dia de prestação de contas está próximo. Eu pergunto a vocês, podem olhar para mim. Vocês entendem a implicação disso? E o que isso representa para mim e para vocês? E deve representar para vocês? Sobre o primeiro aspecto que podemos destacar. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 4. Disse Paulo: tudo quanto outrora foi escrito para o seu ensino foi escrito, a fim das consolações das Escrituras se cumpra em nós, se cumpra em você. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Gente, por favor, preste atenção aqui ao texto. Nos dias do profeta Obadias, aproximadamente em números redondados entre 2.200 e 2.500 anos distante de nós, lá no passado. E esse autor escreveu para os seus leitores e para o povo de Deus e todos aqueles que tivessem acesso à palavra de Deus falada, velada, está dizendo: o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. E a aplicação é: se nesses dias estava o dia do Senhor prestes a vir, e agora? E agora? E agora? Vocês entendem a urgência do entendimento dessa mensagem para todas as nações, para todos os indivíduos, para todas as etnias, hoje? Deus está falando, Deus falou através do seu profeta e está falando hoje através de sua palavra. O dia da prestação de contas está prestes a surgir. E isso implica dizer, assim como nossos irmãos no passado tinham que entender, assim como você está tendo a oportunidade de entender essa passagem hoje, eles também tinham que entender que a prestação de contas diz e dirá respeito a 3 aspectos. Primeiro, pensamentos. Deus vai julgar você em primeira instância e não tem segunda ou terceira instância no céu. Você estará diante ou estaremos diante do Supremo Legislador. Lá não tem o STF, o STJ. Lá é apenas o Supremo Legislador. Você vai comparecer diante dele para prestar contas dos seus pensamentos, todos eles, desde o dia do seu nascimento. Para eu dar um pouco mais de uma pitada de ênfase, sabendo quem Deus é, através do que ele se revela na sua palavra, eu posso ir um pouco mais tarde. A ciência hoje já sabe que um feto em uma determinada idade, em determinados meses, mesmo dentro da barriga de sua mãe, ele tem atividades cerebrais. Isto é, o feto pensa. Se ele pensa, ele haverá de prestar contas também diante de Deus desses pensamentos. Ele é o supremo, o absoluto legislador, juiz de todas as coisas. Nem um feto escapa. Senão, como Deus poderia exercer o juízo sobre fetos que morrem? Como é que ele poderia ser justo? Porque está escrito que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Senão, como fetos morreriam? Como consequências de pecado? Pense. Através de seus pensamentos, da herança dos seus ancestrais. Me dirijo aqui, né, essa herança lá, bem distante, Adão e Eva.
Por isso que crianças, fetos morrem, como consequência do pecado herdado. Essa é a primeira implicação. E, para tanto, para Deus de fato ser quem Ele é, o juiz de todas as coisas, o supremo legislador de todas as coisas, há uma passagem nas Sagradas Escrituras anterior ao que o profeta está dizendo, está aqui afirmando. Deus já na porção de tempo, na escalada de porção de tempo, ele mesmo foi alertando as nações, as etnias, que não é boa coisa você comparecer diante de Deus para prestar contas dos seus pensamentos, de suas palavras, de suas atitudes sem Cristo. Não é boa coisa. Abram suas Bíblias em Salmo, capítulo 7, versículo 14 a 16. Agora falo como falou João lá em Apocalipse, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, evidentemente através de sua palavra. Livro de Salmo, capítulo 7. Versículos 14 a 16. Salmo 7, 14 a 16. Olha o que é que Deus diz aqui, através do salmista, o autor deste salmo, que, segundo a minha Bíblia, diz que foi Cushi, o autor desse salmo, juntamente com o rei Davi. Davi e Cushi comporam este salmo, que diz, Salmo 7, versículo 14 a 16. Eis o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia, dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova e cai neste mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a sua própria mioleira descerá a sua violência, diz o Senhor. O que é que este salmo quer nos dizer? Está nos apresentando como Deus age através de sua justiça retributiva no tempo da retribuição. Há um jogo de palavras aí, mas foi necessário dizer assim. Esse salmo, juntamente com o versículo 15 do profeta que estamos expondo, Obadias, a justiça de Deus, ela se manifesta da seguinte forma, no que estamos falando hoje, por meio da seguinte faceta: o que você fizer com outrem, vai acontecer com você. O que você planejar de mal contra outra pessoa, esse mesmo mal que você planejou executar contra outrem, vai cair sobre você. Os pensamentos de mal que você teve, ou porventura venha ter sobre uma outra pessoa, quando você estiver diante de Deus, Ele vai julgar você segundo o pensamento seu contra outra pessoa. Só isto seria o suficiente para a gente temer e tremer diante de Deus. Eis o ímpio está com dores de parto, de iniquidade. Concebeu e dá à luz o pecado. Vai, cava uma armadilha para o homem, para o próximo. E a justiça de Deus apanha a artimanha sua, minha, nossa, naquilo que nós planejamos contra alguém, aquilo mesmo que você planejou contra outrem, Deus vai fazer o que aconteça com você.
Ah, pastor, agora eu entendo, me veio à mente o que aconteceu lá no Getsemane, quando Pedro, de forma inapropriada, lança mão de sua adaga e decepa a orelha de um soldado. Segundo a tradição, o nome desse soldado era Malco. Pedro, naquele alvoroço, ele lançou mão de sua faca e decepou a orelha daquele soldado que estava ali para prender, manietar ou conduzir Jesus manietado à presença do Sinédrio. E você se lembra o que foi que Jesus disse? E o que Jesus fez, mesmo em meio naquela madrugada, tudo escuro, no jardim? Sim, de fato, eu quero que vocês adentrem na atmosfera daquele acontecimento, naquele momento histórico. E de repente aquele fuzuê, aquele alvoroço, aquela gritaria. E Jesus parou. Em meio àquele alvoroço, aqueles soldados estavam ali para prender Jesus, para levar Jesus a julgamento e a morte. E de repente Jesus olha para Pedro, e aquilo que ele havia acabado de fazer, Jesus parou. E o que foi que ele fez? Primeiramente repreendeu Pedro. Pedro, louco! Você não sabe o que você acabou de fazer? Jesus foi consertar a titica de galinha que Pedro acabara de fazer em meio àquele vendaval de pessoas, de correria, de gritos. Diz o texto que Jesus vai e pega a orelha decepada de Malco, do soldado lá, e a coloca de volta no lugar devido dela. Isso por si já é fantástico. Jesus está cuidando de um inimigo dele, está ali para prendê-lo. Mas isso não é o âmago da questão. O âmago da questão aqui agora, que eu fiz referência a essa passagem, é quando Jesus diz: Pedro, você não sabe, você não se lembra que quem derramar sangue de outrem terá o seu sangue derramado? Aquilo que você fizer com outrem será feito com você. Já deu para entender o que é estar debaixo ou diante da justiça divina? Diante do dia da prestação de contas? E posso ir mais um pouco adiante. O tempo nos permite isso. Abram, por favor, suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Rapidamente. Hebreus, capítulo 10. Versículo 30 e 31. Hebreus, capítulo 10, versículo 30 e 31. Olha o que é que o autor dos Hebreus diz aqui. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Agora olha o versículo 31. Olha o Deus a quem você está diante, que avisa como é conviver com Ele, como será conviver com Ele. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é coisa boa. Em outras palavras, fazendo aqui uma junção, o que o profeta diz lá, Obadias, versículo 15, primeira parte: porque o dia do Senhor está prestes a vir, eu posso já afirmar, esse dia não será uma boa coisa para pecadores, para rebeldes, para criminosos. Criminosos no sentido daqueles que praticam o contrário do mandato da lei para a sua vida. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixe-me parafrasear isso do seguinte exemplo. Certa feita, andando aqui pelos arredores, eu e mais
mais 2 irmãos, e está com 2 anos isso, mais ou menos. No sábado, a gente saiu logo cedo e fomos fazer umas aventuras aí, uma caminhada aí, e subimos um monte, um morrozinho, e meio pedregoso, né? E de repente, não me lembro se foi na subida, penso que foi na descida, e de repente eu escutei um barulho, e logo me atinei. Tem algum bicho aí? Falei eu. Tem algum bicho aí? Eu disse, mas pode ser impressão. Para aí, deixa eu ficar ouvindo aqui, que pelo jeito parece que eu é que estou mais perto. Aí eu ouvi de novo, aí eu bati no chão, né? Aí escutei de novo. Eu disse, tem cobra aqui. Tem alguma cascavel por aqui. Porque a bicha é tão ruim, é tão perigosa, que ela avisa, não cheguem próximo de mim, não é? Não chegue próximo de mim. Chegar próximo de mim não é boa coisa. Pronto. Se há um exemplo que eu posso dar, é o que o autor dos Hebreus está dizendo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não está, né, chacoalhando, né, o seu chocalho, mas está dizendo que não é boa coisa o dia do retorno dele, da prestação de contas para as nações, para pecadores. No tempo que Deus determinou, e esse tempo está próximo. Esse é o primeiro aspecto do primeiro bloco. O tempo da retribuição está próximo. Obadias, capítulo 1, versículo 15, parte B. Porque o dia do Senhor está próximo a vir sobre todas as nações. 2 pontos. Veja que agora o autor ele sai de cena, ele sai de um momento da cena que ele fala a todas as nações e agora ele volta a sua atenção àquilo que foi o motivo do início, do primeiro verso, do primeiro versículo. Ele diz: como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre tua cabeça. Vocês entenderam? Há uma regra de interpretação que nós usamos e temos que usar quando o autor, principalmente no que tange a palavra de Deus, quando ele está escrevendo, dissertando sobre um assunto e de repente ele dá como que uma pausa, ou então ele abre um parêntese, ele está discorrendo sobre um assunto, ele abre um parêntese e ali, ou ele já explica o assunto em si, ele quer fechar o assunto, ou ele adentra outro, porque ele se lembrou algo importante para se encaixar ali aquele momento. E depois ele fecha o parêntese. Nós temos essa regra na nossa gramática. E foi assim o que ele fez, só que não havia parênteses aqui, mas sim uma técnica chamada de digressão. É importante você entender isso. Há uma digressão, isto é, o autor está se referindo a um momento, a um grupo de pessoas, a uma nação, e de repente ele se volta apenas para um, como se um fosse o principal elo, o foco, né, primordial, muito embora ele tenha falado de todos, ou vice-versa, ele aplica um, e essa aplicação também vale para todos. É o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque no versículo B, na parte B do versículo 15, ele diz: como tu fizestes, assim se fará contigo. Isto tem uma explicação e uma aplicação imediata para Edom, nas aplicações subjacentes, e uma aplicação adjacente para você, eu, nós. Conforme eu tinha dito, o que você plantar, você vai colher, porque Deus é justo por demais para fazer isso. Entenderam? Isto diz respeito a cuidado com o que você
ou até onde você permite que o seu pensamento lhe conduza. Cuidado quando você abrir sua boca e sua língua poderá lhe condenar, pela tua palavra serás julgado e pela tua língua poderás ser condenado. E tem duas aplicações a parte B, a Edom e as nações. Porque o que Edom fez, ele estará pagando, recebendo da mão do Senhor o que ele plantou. E quanto a você, do mesmo jeito, porque justo é o Senhor para assim fazer. Pois bem, pastor, o senhor está falando da justiça de Deus? Sim, estou falando da justiça, não da ira de Deus, mas sim da justiça. Não eu, mas o próprio texto em si, para que você aprenda o que é lidar e conviver com Deus. Como você deve aprender a andar diante de Deus. E não sou eu quem vou dar, eu instituiu essa regra, foi o próprio Espírito Santo. Andem diante de mim com temor e tremor. Está escrito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como também na Nova Aliança. Andem diante de mim com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque nós haveremos de comparecer diante de Deus. Por isso, abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 21, versículos 24 e 25. Na verdade, a partir do versículo 23. Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21, 24 e 25. Veja como é, na verdade, 23 a 25. Deus já tinha dito, já tinha falado a respeito do dia do juízo, a hora do juízo. Êxodo 21, versículos 24 e 25. Diz assim, olha, na verdade 23. Todavia, se houver algum dano grave que alguém tivera cometido contra o seu próximo, então se dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, até o versículo 25. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. É a lei do olho por olho, dente por dente. E acreditem, essa lei não é nova e ela não é só bíblica. Um filósofo, há muito tempo atrás, uma mente pensante, se eu não me engano, o nome dele era Roboão, alguma coisa assim. Eu não vou me preocupar com o nome dele. Sim, mas alguém havia falado a respeito dessa lei, a lei da justiça plena, olho por olho, dente por dente. É como que se esse homem, esse filósofo passado, tivesse lido essa porção de Êxodo capítulo 21 e aplicado, né, na sua região, na sua nação. Olho por olho, dente por dente. E é assim que Deus fará juízo. É assim que Deus faz justiça. E isto tem duas aplicações e implicações. Primeiro, que nós, você e eu, como servos do Senhor, a partir do momento que venhamos a sofrer qualquer ato de injustiça, pelo fato de sermos cristãos e pelo fato de sermos inocentes, nós podemos e devemos esperar, confiando que Deus de fato fará justiça, a injustiça sobre mim praticada por outrem, que Ele haverá de receber a mesma porção, a mesma qualidade de justiça a mim infligida. Está provado mais do que aqui, né? Pelo que a gente já tem falado. Vamos ao nosso segundo bloco. Vamos à nossa segunda implicação.
o alcance da retribuição. Voltando lá para o nosso texto, Obadias, versículo 16. Porque como bebeste no meu santo monte, o profeta agora se vira para Edom. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Você entendeu o que está sendo exposto aqui? Versículo 16. Porque como bebeste no meu santo nome, se referindo a Edom. Lembra o que falei, mostrei sobre isso? Edom vibrava porque Israel estaria e estava passando pelo fio da espada dos seus inimigos, mesmo sendo Edom irmão de Israel. Não era meio irmão, irmão gêmeo de Israel, me referindo à pessoa de Jacó e Esaú. E Deus está dizendo: olha, Edom, assim como você ousou pisar, não nos montes lá em Jerusalém, mas no meu monte, porque como bebeste no meu monte, santo monte, assim beberão também de contínuo todas as nações, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivesse sido. Eu vou destruir você, Edom. Eu vou aniquilar você da face da história da humanidade. E também as nações que praticaram e têm praticado as mesmas obras tuas, Edom. Oh, glória, chuva, chuva sobre a terra sedenta. Isso é glória da parte de Deus. Deus seja louvado. Feche parênteses. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Perdão, Zacarias. Zacarias, capítulo 14. Não Lucas. Lucas não é para agora. É só adiantar aí algumas páginas. Zacarias, capítulo 14. Versículos 1 e 2. Zacarias 14, 1 e 2. Que diz assim... Zacarias 14, 1 e 2. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a grande peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, isto é, estupradas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será expulso da cidade. Vocês sabem que isso é uma palavra profética quando Nabucodonosor adentrava Jerusalém. Os soldados adentrando em Jerusalém de Nabucodonosor cumpriu cabalmente essa profecia, estupravam as mulheres santas de Israel. E sabe o que Edom fazia? Vibrava. Bebia, vibrando a derrocada de Israel. E não é assim que o homem, quando ele se vinga, seu objetivo de vingança se cumpre. O que é que ele faz? Ele vibra. Porque o homem é mau. Ele vibra. Foi o que fez Edom. Ele estava vibrando quando, juntamente com seus inimigos, adentraram a termos de Israel e de Judá. E o que é que Deus diz? Assim como você adentrou no meu monte, bebeu e se vingou dos seus irmãos,
assim também eu farei a todas as nações, a todos os indivíduos. O que isso quer dizer? Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Para que você não seja enlaçado pelo próprio Deus a querer se vingar, pagando o mal pelo mal recebido. Porque o que diz o Espírito Santo? Se alguém vos bater de um lado da face, dai o outro a ser maltratado. Se o teu inimigo te pedir água, dá-lhe de beber. Se pedir comida, dá-lhe de comer. Porque se tu fizeres isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e tu serás reconhecido como filho de Deus. Ou, se você preferir, como em alguns momentos da minha vida assim eu fiz, e literalmente quebrei a cara, e se não fosse Deus para comigo, eu não estaria aqui agora. Mas pela graça de Deus que se manifestou salvadora para mim, perdoou os meus pecados, purificou-me das minhas iniquidades, e por isso hoje eu estou aqui, para a glória dele, honra dele, e nenhum motivo de honra ou glória para mim, senão tão somente motivo de vergonha. Mas tenho aprendido, estou buscando aprender, se eu pagar o mal com o mal recebido, esse mal voltará para você, voltará para mim. Terceira lição. Vamos para a última, versículo 17. Nós vimos o tempo da retribuição, o alcance da retribuição, agora a medida. Versículo 17, para fecharmos. Mas, não é mais com I, mas, todavia, entretanto, mesmo que eu venha a realizar e fazer tudo isso, assim como a minha palavra se cumprirá cabalmente sobre Edom e as nações que se esquecem do meu nome, mas, todavia, eu serei fiel à minha palavra. Jacó será salvo. Jacó será salvo. Edom, eu vou destruir você, mas Jacó será salvo. Olha o que é que diz aqui, versículo 17. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Oh, glória! E aqui cabe, oh, glória! Deus é fiel a Ele mesmo. Essa história de dizer que Deus é fiel a você, aonde é que Deus será fiel a um criminoso, a um pecador feito eu e você? Ele é fiel a Ele mesmo. Ele cumprirá cabalmente a sua palavra. Sabe o que é que esse versículo 17 implica dizer? Sabe o que é que ele está nos ensinando? Que apesar de Deus exercer justiça, uma justiça sobre a perspectiva humana tão terrível, como disse Amós e outros profetas, por que desejais o dia do Senhor? Por que levantais os vossos olhos e vossas mãos para os céus e vocês exclamam, não é? Maranata, Maranata! Por que vocês fazem isso, tendo em vista que o dia do Senhor não é um dia de paz, de alegria para a humanidade? Será um dia de trevas, qual nunca houve, antes dele nem depois dele jamais haverá, porque ele será um dia terrível de justiça da parte de Deus. Mas, porém, todavia, entretanto, o versículo 17 está aqui, para dar a mim e a você, se você está e busca Cristo Jesus, perdoar seus pecados, perdoar suas transgressões, perdoar seus pensamentos, se em algum momento você se encaixou em tudo aquilo que foi e está sendo exposto aqui, você tem raiva do seu irmão, da sua irmã, você tem raiva do seu vizinho, de um parente, seja lá quem for, você não consegue mais nem sequer olhar para aquela pessoa, nem mesmo caminhar junto a ela, ou
caminhar na mesma direção. Cuidado, cuidado. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não é brincadeira estar diante do Supremo Legislador, diante de um Deus que faz uma justiça absoluta. Na nossa língua, o superlativo de justo é justíssimo. Não há mais. Porém, na linguagem bíblica, antecede ao justíssimo um absoluto. Deus é absolutamente justíssimo. E você quer cair na mão dele? Você quer arriscar cair na mão dele? Contrário àquilo que ele está propondo para você, para a sua vida, para a nossa vida. Quando ele diz aqui, mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão de fato a sua herdade. Esaú, você está vibrando, ou você vibrou pela derrocada do seu irmão? Legal. O seu tempo lhe espera. O alcance da sua retribuição chegará a você. Numa justa medida. Eu destruo você. Eu mandarei Esaú para o mais profundo dos infernos. E levarei Jacó para habitar comigo para todo sempre. Não por obras, mas por aquele que chama. Sabe o que é que o profeta está falando aqui agora? Depois de coado, passado pelo funil fino e chega em nosso copo, em nossa mente filtrada, isso aqui é graça. Deus está ensinando da forma que Ele quis ensinar a Edom e as nações a sua graça. Aqueles que pensam que merecem alguma coisa ou clamam por justiça, esses receberão justiça, mas justiça retributiva. O que você fizer de mal cairá sobre a sua mioleira. Mas para pecadores também, você se lembra o significado de Jacó? Ladrão, enganador, trapaceiro. Ladrão, enganador, trapaceiro. E Deus está dizendo, eu odiei a Esaú e vou mandá-lo para o inferno. Na verdade, ele já está. Mas eu amo a Jacó. E vou perdoar todos os seus pecados. Vou tirar dele todas as suas iniquidades. Para que ele viva ao meu lado para todo sempre. Que implicações tem isso para os nossos dias? Muitas. Destacarei algumas. Primeiro, o mundo zomba de nós. O mundo zomba de vocês, porque vocês é cristãos, estão perdendo suas vidas, ao invés de curtir agora, nesse exato momento, uma festa, numa balada, ou seja, onde for, você está aqui agora, ouvindo um homem, já quase que se tornando um ancião, cabelo e barba branca, falando a respeito de Deus e de sua justiça. Deus está dizendo, eu posso perdoar todas as suas iniquidades e no final dará tudo certo para você. Ou, se você quiser justiça, dizia meus antepassados, para ser boa, começa em você mesmo. O que você plantar, você vai colher. Só que para Jacó não é assim. E para que a graça de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, fora dito, o mais novo será senhor do mais velho. Como está escrito, amei a Jacó e odiei com ódio eterno a Esaú. Não que eu não pratique os mesmos males que aqui há pouco apontei. Mas sabe o que é o diferencial? Sabe qual é o diferencial? Que o Espírito Santo, ele fala a minha mente. Ele me mostra a vereda que eu devo seguir. Você não devia ter feito isso. Demonstre ou em palavra ou em ações
que você fez uma titica de galinha. Em outras palavras, peça perdão. Corrija o erro. Volte atrás. Mas, Senhor, foram tantas coisas que eu não posso. Diz Deus, disse Jesus, eu ajudo você. Ele não ajudou Pedro? Naquela situação, imagina, uma confusão, todo mundo querendo pegar Jesus. Aquela gritaria em meio à noite, à penumbra da noite. E Jesus olha o que um discípulo dele fez e foi lá consertar. E depois se entregou, disse, olha, eles não têm nada a ver com isso. Vocês estão atrás de mim, sou eu sou a Jesus a quem vocês buscam. Deixe eles em paz. Eles não têm nada a ver, sou eu que vocês querem. Ele lhe ajuda. Assim como ele me ajudou e tem me ajudado, ele haverá de ajudar você. Veja como foi e é importante essa mensagem. Uma mensagem de cunho particular, pessoal, local, e uma mensagem de cunho mundial, envolvendo todos os homens, em todas as épocas, todas as etnias, todos os povos, no que tange a pensamentos, palavras e ações. É esta mensagem que o autor quis trazer para os seus leitores. Há mais de 2.300, 2.500 anos atrás, e é essa mensagem que eu trago para vocês nesta noite, sobre o tema juízo para as nações, juízo para as etnias, juízo para os indivíduos. Que Deus abençoe a você e que o Espírito Santo aplique essas verdades que nós nesta noite aqui destacamos. Não sou eu e não tampouco me atreverei a querer tomar o papel do Espírito Santo em fazer ou ter a preocupação de fazer vocês entendido. Quem faz isto é o Espírito Santo, que prescruta e sonda as mentes e os pensamentos de cada um. Que em algum momento o Espírito Santo tenha falado com você, corrigindo, ensinando vocês a corrigirem, até mesmo a regrar os seus pensamentos. Jesus dizia nos seus dias que é praticamente impossível ao homem empatar que um passarinho pouse sobre a sua cabeça. Mas é possível que você não permita que esse passarinho faça um ninho sobre a sua cabeça ou sobre o seu ombro. Em outras palavras, parafraseando, é impossível que você e eu, nós não tenhamos pensamentos maus. O possível é dominá-los. Não permitindo você, como cristão, que os seus pensamentos maus se materializem, venham tomar cabo, sejam praticados por vocês. Como disse Davi lá no Salmo, eis o ímpio, está com dores de parto. Dá à luz o pecado. E esse mesmo pecado que deu à luz, o filho, seu filho, lhe mata. Porque ele cavará uma cova, e nesta mesma cova que ele, laço de passarinho que ele preparar para outrem, você cairá nele. Porque justo é o Senhor para fazer isso. Que não seja a minha, a sua, nossa condição. É tempo de buscar arrependimento. É tempo de buscar e de se praticar confissão de pecado e se buscar perdão de Deus. Posso me adiantar a vocês que Edom não buscou arrependimento logo porque não achou. Edom não existe mais como nação. Existiu até aos dias de Zacarias, profeta Zacarias. E Deus deu cabo, assim como de Sodoma e Gomorra. A gente só conhece e conheceu essas nações porque Deus, através de sua palavra, falou delas. Assim também Edom. Não existe mais. Deus levou a termos a sua palavra. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo aplique essas palavras no coração de vocês. E até a próxima oportunidade.
se Deus permitir, aonde possivelmente vamos concluir, caminhar à conclusão, do versículo 18 em diante. Não ousem morrer antes de ouvir o fechamento, a conclusão dessa palavra profética proferida por esse profeta Obadias. Assim seja, no nome santo de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Amém. Convido a todos a ficarem de pé. Vamos encerrar com a oração. Vou pedir que, por favor, o irmão Mike venha à frente e conduza esse momento, a igreja, a uma oração de confissão, também de súplica a Deus, que Ele aplique essa palavra ouvida em nossos corações, que venhamos de fato achar espaço para arrependimento, para não sermos